Olá, mulheres! Estamos mais uma vez com o nosso podcast Empreendedoras nessa tarde, começando um lindo episódio com mais uma empreendedora que vai contar um pouco da sua trajetória, desde o seu começo até aqui, as mudanças que aconteceram na vida dela, que ela se chama Úrsula. Úrsula, muito obrigada por ter topado e estar participando do nosso episódio hoje, tá? Muito boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Agradeço a Thalissa pelo convite. E vamos lá, Úrsula, eu vou começar te perguntando, né, a respeito do teu começo, até mesmo para as pessoas, né, que vão estar assistindo a gente, entender um pouco, né, dessa mudança que aconteceu na tua vida, Sim. né, mas para isso a gente precisa do teu começo, conhecer Sim. um pouco da tua história. Pessoal, muito boa tarde. Essa daqui, né? Tudo começou, pessoal, lá em 2018, né? Foi um começo, assim, bem do zero, eu costumo falar, porque eu era uma jovem, com 17 anos, eu tinha acabado de terminar o ensino médio e todo mundo, assim, quando termina, né, fica assim na dúvida, o que eu vou fazer, o que eu vou ser? E eu não me identificava com absolutamente nada. Nada do que o pessoal tava falando, comentando, nada eu me identificava. Eu ficava me perguntando, meu Deus, o que eu vou ser? E aí eu fiz o Enem na época, né? E aí no Enem, no primeiro semestre, todos os meus colegas passaram. E eu esqueci de confirmar o negócio lá no SISU, esqueci. E aí eu fiquei, né? Eu fiquei, meu Deus, e agora todos os meus colegas já estão todos aprovados, menos eu. O que eu vou fazer? Eu falei, não, eu vou continuar no cursinho. Aí eu continuei no cursinho. E aí no segundo semestre eu finalmente consegui me inscrever. Eu me inscrevi para estética, que eu não sabia nem o que era. E me inscrevi para administração, ou foi farmácia, eu não lembro, mas foi alguma coisa do tipo. E aí eu fiquei naquela, né? Meu Deus, será que eu vou conseguir passar? Será se não? E acabou que eu consegui passar. E acreditem, pasmem, e passei em primeiro lugar. Primeiro lugar. E aí, assim, eu passei, na verdade, no ProUni, né? Eu fui bolsista integral e eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre tive em mente que a oportunidade, ela bate na porta, mas ela não gira a maçaneta. Então, a gente tem que estar sempre buscando aproveitar todas as oportunidades que surgem pra gente. E como eu vinha de origem muito humilde, assim, a gente nunca foi pobre pra passar fome, mas a gente sempre viveu com muita dificuldade, até porque só meu pai trabalhava, minha mãe era dona de casa, eu tenho uma irmã, eu sou a mais velha, né? Minha irmã é caçula, ela é 5 anos mais nova que eu. E aí eu vi mais coisa do que ela por ser mais velha, né? E aí foi um tempo muito difícil. Eu pensava, não, o que aparecer eu vou, né? Porque eu quero sair dessa realidade que eu tô aqui. Eu não quero seguir os... Assim, nesse sentido, né? De estar só dentro de casa, como eu via minha mãe, né? E aí eu fui, fiz a faculdade, mas eu sempre pensava assim, o que aparecer, a oportunidade que aparecer, eu vou agarrar, porque a gente não pode desperdiçar as oportunidades. E basicamente foi isso. Então eu comecei a cursar estética, né? Foi em 2017, eu comecei a cursar estética. E no finalzinho do primeiro período, as minhas colegas começaram a falar a respeito de cursos, né? Que tinha que ter horas extra, né? Para conseguir se formar. E aí elas começaram a falar de micropigmentação. Aí eu disse assim, micropigmentação, não sei nem o que é isso. Eu não sabia nem o que era estética, imagina o que era micropigmentação. E aí eu fui, perguntei os valores, na época era bem caro, era R$700 o curso, na época era muito dinheiro, e eu não tinha esse dinheiro. Sim. E não tinha para quem pedir esse dinheiro. Mas eu tinha um cartão, conversei lá com a moça, deixa eu parcelar, não sei o quê, deixa eu pagando devagar, enfim. E aí eu consegui fazer o curso de micropigmentação. E aí eu falei pra ela, moça, é o seguinte, eu não sei, porque o curso, gente, era 3 dias. Então, eu não consegui aprender nada em 3 dias, né? E aí eu disse assim, meu Deus, e agora? Eu não vou, como é que eu vou? Eu paguei, como é que eu vou recuperar esse dinheiro? Não tinha como. Aí eu falei, moça, eu queria saber se tem como eu ficar aqui trabalhando com a senhora de graça, porque na época eu não tinha conta pra pagar. E aí eu pensei, eu vou perguntar se eu posso ficar vindo pra cá, pra ficar fazendo uma monitoria, né, pro professor, e aí, se ela concordar, eu tô ganhando, porque eu não tenho conta pra me pagar. E aí eu fui, comecei a trabalhar lá com ela me chamou, né, depois de um tempo, e eu comecei a ser uma professora auxiliar, basicamente. Sim. Agora imagina que engraçado, o professor tava lá e eu tava sendo a professora, no caso, substituta, e não sabia quase nada, assim, né? Tipo, eu não tinha muito treino, eu sabia teoria, não sabia muita prática, porque a micro, a gente pensa assim, sobrancelha, mas é muito sério, você tem que ter angulação, tem que saber de pigmento, e na época eu tava muito recém-formada, acho que eu tava com 2 meses só que eu tinha terminado o curso, né? E aí eu fui, enfim, aí a gente começou a ter os atendimentos, né? E eu passei acho que uns 6 meses ajudando ele, com o professor, né? Que era um homem na época. E aí, quando passou esse tempo todo, ele desistiu. Porque ele tinha umas formações, eu tinha outros serviços, aí ele desistiu e ela me chamou pra me ser professora. Aí eu falei, por que não, né? Já tô aqui,
ser professora e atender, né, no caso, no lugar dele. Porque lá era uma escola de micropigmentação. E aí tinha já os modelos, já tinha os clientes, e os clientes, depois que ele saiu, começaram a pedir, né? E aí eu quero atendimento e tal. E aí quem era a pessoa que estava mais próxima do professor era eu. E aí eu fui, comecei a trabalhar lá com eles. E a gente passou lá, no caso, nessa época, acho que foi uns 5 anos, né, trabalhando, graças a Deus. Mas eu também tive uma outra oportunidade também em outro curso que eu conheci. Gente, porque eu tô aqui falando, eu tô um pouco nervosa. Eu tô esquecendo um pouco a cronologia. Mas eu também, antes dessa oportunidade que surgiu para mim, também teve uma oportunidade que apareceu num curso que eu estava fazendo, inclusive um curso do IFMA, que minha mãe me incentivou muito, né, a fazer. E eu conheci uma dona de um salão, que é a Priscila. Priscila, obrigada pela oportunidade. Ela me chamou para trabalhar com design de sobrancelhas lá no espaço dela na época. E eu trabalhei também 5 anos lá. E junto com isso tudo, eu comecei a trabalhar no Anjo da Guarda. Depois apareceu uma oportunidade para mim trabalhar como professora holista do Senac. Eu fui também. E isso tudo ao mesmo tempo. Então, eu trabalhava no Olho d'Água, na clínica de uma colega minha, no Anjo da Guarda, no Vinhais, na Coab e na Série Operária. Então, eu estava igual médico. Todo dia eu estava num lugar diferente. Tinha dias que era feriado, que às vezes eu atendia 3, 4 lugares ao mesmo tempo. E aí, eu fui indo, só que eu comecei a me cansar desse negócio, né, de atendimento, assim, de ficar andando demais, até porque começou a ficar perigoso também, muito acidente. Eu me envolvi num acidente também uma vez, e aí eu fiquei um pouco assim com medo de continuar, porque eu andava só com pressa, eu só andava correndo, para conseguir bater todos isso. Né, os horários. E aí eu fiquei com medo, eu disse assim, não, eu vou ter que fazer uma decisão na minha vida, eu vou ter que escolher e vou ter que ficar só em um lugar. E aí, com muita coragem, eu comecei a fazer minhas continhas, eu disse, meu Deus, será que vai dar para me pagar um aluguel? Porque eu tinha medo, né? Porque eu trabalhava assim, eu não tinha compromisso com nada, nem com ninguém. Então, se tivesse cliente, eu atendia. Se eu não tivesse, tudo bem, né? Então, eu não estava tendo gasto também. E aí, a partir do momento que você assume a responsabilidade de pagar um aluguel, tu vai ter os teus custos fixos, entendeu? E aí, eu comecei a ter medo, mas eu pensei, é com medo mesmo, vamos com medo mesmo. E aí, eu comecei a procurar na OLX, na época, algum espaço, né, na Série Operária, porque eu moro na Série Operária, então para mim não compensava eu ir pro Turu, por exemplo, por mais que o pessoal diga que no Turu é melhor, que na Coama é melhor, eu queria um lugar na Série Operária que fosse próximo à minha casa. E aí eu fui, consegui, encontrei um anúncio de uma colega lá, uma menina aleatória, botou assim, aluga-se sala, uma coisa assim. Aí eu disse assim, meu Deus, é perto da minha casa, eu vou já ver onde é. Aí eu mandei mensagem para ela, ela me disse, olha, é aqui próximo ao 6º Batalhão de Polícia. Aí eu disse assim, lá na Série Operária, tá? Aí eu falei assim, então eu vou lá pra me ver se esse espaço é legal. Só que, por incrível que pareça, no dia que eu fui olhar o espaço dela, eu achei muito pequenininho, curtinho. E aí eu disse assim, não, acho que não vai dar certo aqui, porque lá, no caso, daria só pra uma pessoa. Aí eu ficaria novamente de segundo, sabe? Eu ia ficar como se eu estivesse trabalhando em outro espaço de uma outra pessoa, só que próximo à minha casa. E aí eu pensei assim, não, eu vou esperar mais um pouquinho. E na hora que eu tava indo embora, eu virei assim pro lado, aí eu olhei assim uns pontos comerciais assim. Aí eu disse assim, meu Deus, em vez de eu ficar alugando um espaço com uma colega, que eu nem conheço ela, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o número desse pessoal aqui que tá alugando esses pontos e vou ver quanto é que é. Na época, era R$400 o aluguel. Eu disse, R$400 dá pra me pagar, eu acho. Se não der pra me pagar, eu vou pedir emprestado. É mais fácil pedir R$400 emprestado do que 1.000, né? Eu disse, eu vou tentar. E aí, na época, eu aluguei conversei com a moça lá, ela me alugou, ponto. Aí eu disse, nossa, esse espaço aqui tá ótimo. Era 15 metros. Aí eu ajustei como se fosse uma clínicazinha, né? Sim. Fiz a recepção, aí eu não tinha nada, porque eu trabalhava pros outros, né? Geralmente, quando a gente vai trabalhar assim, o pessoal já tem as coisas tudo certinho. Aí eu ajustei, fiz um projetinho lá no aplicativo, botei lá as cadeirinhas, aí fiz um cantinho do café, fiz recepção, e sempre assim, pensando em, quem sabe, um dia me tornar uma clínica. Porque a gente não começa grande, né? A gente começa do zero. E aí eu comecei a organizar, só que lá nessa época eu tinha alguns problemas, no caso, relacionado ao próprio espaço. Às vezes a gente marcava cliente, o cliente não achava o endereço, porque era um pouquinho mais assim, escondidinho. Porque na avenida era 3, 4 mil reais o aluguel. E lá, uma rua atrás, era 400. Aí, pra mim, na minha cabeça, não fazia sentido eu pagar, né, tão caro por causa de uma rua de diferença. E aí, eu tinha problemas que o cliente, às vezes, não achava o endereço, aí desistia. Às vezes, já dizia logo que era muito escondido, não queria ir. Às vezes, chegava no espaço, recebíamos muitas indicações, mas quando chegava lá, que via que era muito pequeno, que era eu sozinha trabalhando,
ficava com medo de fazer os procedimentos, então realmente só ia quem me conhecia e quem ia por muitas indicações. Às vezes quem ia recebia 4, 5 indicações para poder fazer os procedimentos comigo. Às vezes tinha gente que ia para fazer um procedimento, chegava lá, não, colega, limpa só minha sobrancelha mesmo. Tipo, tinha medo de fazer as coisas. E basicamente foi isso. E aí eu disse assim, não, eu vou ficar aqui só um ano, porque não tem condição, né? Porque eu não estava sendo valorizada lá no espaço, né, aquele pequenininho. E aí aconteceu também outras situações, por ser muito próximo à feira, né, porque era bem pertinho da feira. Eu sofria muito com essa questão do espaço mesmo, do ambiente, então não é um ambiente muito legal. Eu presenciava muitas coisas lá que se eu for contar pra vocês aqui, vocês nem acreditam que eu já passei por isso. Mas era muito triste, assim, a questão de... Sabe como que feira é, né? Sim. Então tem muito usuário de droga, enfim. E aí também a questão do perigo, porque não é seguro lá, assim, era meio deserto e tudo mais, eu tinha muito medo, né? Tanto de chegar quanto de sair, mas graças a Deus, Deus sempre esteve conosco. E aí quando completou um ano, eu decidi que estava na hora de sair. Eu estava meio conformada, mas eu pensei, não... Mesmo que eu estava ao mesmo tempo que eu estava um pouco conformada, eu comecei a me incomodar ainda mais com as coisas que já me incomodavam. E aí eu disse, não, acho que está na hora de eu mudar. E aí foi que eu comecei a procurar novos ares, né, novo espaço. Não vinha nada na minha mente, mas sou uma pessoa que eu peço muito para Deus, né? Então eu comecei a orar e pedir para Deus me mostrar um caminho, alguma solução, que se fosse para me continuar nisso, que Deus me desse um sinal. E aí eu juro para vocês que eu dormindo, assim, veio uma coisa na minha cabeça, assim, retorno da UEMA. Eu disse, meu Deus, como assim? Aí eu me lembrei, né, porque lá que é onde a gente tá agora, no Centro Comercial Bitcoin, lá é um centro comercial, o aluguel é 4 vezes mais caro, sim. Mas a gente tem um conforto, lá tem um amplo estacionamento, lá tem elevador. E aí eu disse assim, vou tentar. Né? Eu falei com o rapaz, eu fiquei com um pouco de medo na época, porque o aluguel me assustou, porque tem o aluguel, tem a calção, tem o investimento dentro. Mas eu disse assim, não, mas se Deus está me permitindo sonhar, é porque eu posso realizar, né? Porque Deus não coloca uma coisa na nossa cabeça que a gente não é capaz. E aí eu pensei, eu vou tentar. E aí eu tentei, e graças a Deus nós estamos lá há 6 meses. Graças a Deus. Graças a Deus. Deu certo e vai continuar dando. Amém. Úrsula, tu já trabalhava em outra profissão sem ser estética ou não? A tua primeira profissão foi a estética? A minha primeira profissão foi design de sobrancelhas. É porque nessa hora da cronologia eu me fiquei nervosa e esqueci de falar. Mas eu comecei trabalhando como design de sobrancelhas no salão, né, da Priscila, lá na Cidade Operária. Foi a minha primeira oportunidade de trabalho. Eu me lembro que eu ganhava R$11 para fazer o design de sobrancelhas, que era, no caso, porque tem a porcentagem do salão, né? E R$21 para fazer a rena. E eu ainda me lembro dos primeiros R$200 que eu ganhei. E foi, assim, os R$200 mais felizes da minha vida. Sempre é, né? O primeiro foi o meu primeiro salário, a gente nunca esquece. Essa é a verdade. E, Úrsula, conta pra gente o que te motivou. Pode ter sido financeiro, sim, mas além do financeiro, o que te motivou tu ir pra área da estética? Porque tu poderia ter ido pra outras coisas, né? Mas o que te motivou ali pra ir pra área da estética? Na verdade, eu nunca pensei em trabalhar com estética. Foi a oportunidade que surgiu pra mim, né, no início. Porque na condição que eu vivia, do meu ambiente familiar, eu tinha que aproveitar o que aparecesse. Sim. Então, quando eu comecei a estudar estética, quando eu comecei a trabalhar com estética, não foi por opção. Foi porque realmente era o que tinha pra mim, era a minha única... Foi a única opção que tinha pra mim, na verdade. Não foi por querer, eu sempre quis, não. Eu acho que na minha vida, o que eu acho que o mais interessante é isso, foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Então, quando eu comecei a trabalhar com design de sobrancelhas, depois começou a aparecer a oportunidade para trabalhar com a micro, depois começou a aparecer a oportunidade de ser instrutora, né, no Senac, e depois veio a oportunidade de eu trabalhar sozinha, e até hoje, tudo que acontece na minha vida acontece de uma maneira muito, assim, natural. Eu não escolhi estar aqui, eu juro para vocês, tanto que hoje, o que eu escolhi fazer, que eu tô fazendo agora, mas eu também nem sei se eu vou trabalhar com isso, é farmácia. Eu curso farmácia, mas eu nem sei se eu vou... Eu não me imagino, assim, no hospital e não me imagino no balcão, por exemplo. É um negócio, assim, muito louco, muito louco. Mas o importante, assim, é que todas as coisas que tu pega pra te fazer, tu faz com excelência. Sim, né? Então isso assim, é o que cada vez mais vai te levando pra frente. Sim. Entendeu? E desde o início, quando eu comecei a trabalhar tanto com design de sobrancelhas, com a rena, enfim, quando eu comecei mesmo lá no comecinho, eu sempre tentei ter uma postura profissional, porque eu acho que isso conta muito.
Porque, às vezes, a pessoa pensa muito em mostrar uma coisa, mas, às vezes, no cara a cara com o cliente, não sabe resolver problema, não sabe a forma correta de atender, não sabe explicar o procedimento. Então, assim, desde o início, eu procurei me portar como profissional, tanto que eu atendia de scrub, até hoje eu atendo de scrub. E eu acho estranho não estar de scrub, porque eu sempre trabalhei, assim, não gostava de trabalhar com jaleco, mas com um uniformezinho sempre, sapato fechado. Procurei sempre ter muito cuidado com as palavras que eu tenho com os clientes, né, a forma de tratar, tanto que até hoje todos os clientes para mim é senhor e senhora. Eles reclamam, elas reclamam, mas eu falo, olha, é automático. Para mim, você sempre vai ser senhor ou senhora, é uma forma de respeito também. Sim. E é isso. Agora, conta pra gente como foi aí o processo de aprendizado, de aperfeiçoamento na tua área. Foi uma loucura, né? Porque, assim, a faculdade de estética, ela não prepara para muita coisa, né? Então, eu, desde o início, eu sempre busquei em fazer especializações. Hoje eu tenho mais de 15 especializações, né? Essas são em diversas áreas, então eu tenho especialização na parte da estética avançada, que também foi uma coisa que aconteceu naturalmente, não escolhi estar nisso. Tenho especialização na parte de estética avançada, na parte de despigmentação de sobrancelhas, na parte de correção de sobrancelhas também. E tudo aconteceu naturalmente, inclusive já fiz um curso em cadáver fresco, porque eu precisava fazer um curso de cadáver fresco, porque na época, na anatomia da faculdade, não ensinou muita coisa. E para quem quer trabalhar com essa parte de injetáveis, injetáveis estéticos, a gente precisa ter um conhecimento melhor de face. E aí, acho que foi 2022 ou foi 2023, eu não me recordo se foi ano passado ou ano retrasado, mas eu fiz esse curso. E foi um curso que foi um grande divisor de águas, porque eu comecei a entender melhor onde ficava cada nervo, Sim. onde fica o plano muscular, o que é um plano subcutâneo, porque no livro é uma coisa, né? Pessoalmente é outra. E lá a gente fez literalmente... Meteu a mão mesmo na massa, gente, né? literalmente, era um cadáver fresco. Ele é um cadáver... São cadáveres americanos, eles são trazidos para o Brasil e eles são utilizados só para estudo. E aí lá a gente disseca. É muito louco. Muito louco mesmo. Eu fiquei sem dormir 2 dias. Nossa. Com medo. Meu Deus. Juro a vocês, fiquei sem dormir 2 dias. E aí a gente tem Foi muito massa, né? E aí, ao todo, são 15, mas a gente trabalha um monte de coisa. Daqui a pouco eu vou falar pra vocês. Agora, a gente vai falar sobre como você lida, né, com a pressão de fazer um trabalho que impacta ali, né, diretamente a autoestima das pessoas, das mulheres em si, dos homens também, né? É muito difícil a gente lidar com isso, porque a gente tem que conquistar a confiança. E é por isso que eu falo que eu sempre sempre me cobrei muito essa questão da postura profissional, desde a partir do momento que o cliente entra na clínica, porque é a partir dali que já começa o processo, né, para que você consiga conquistar a confiança. Então, da forma como ele é tratado da recepção, já começa a fazer tudo sentido. Eu não gosto de trabalhar sozinha, hoje eu tenho uma recepcionista, graças a Deus. E aí, tudo isso a gente pensa, então eu não gosto enfim, de parecer amadora, né? Então, bem aí já começa a conquistar a confiança para que a gente consiga, né, lidar muito bem com esse processo do procedimento. E, assim, graças a Deus, nunca tive nenhum problema, assim, com o cliente. É muito difícil a gente lidar com pessoas, mas todas as pessoas, graças a Deus, elas confiam e a gente realiza um trabalho de excelência. Eu pergunto, gostou, não gostou? Vamos fazer assim, assado. Eu também tento muito ter essa comunicação, porque não adianta eu dizer, eu sou profissional, eu que sei o que é melhor pra ti. Não, você sabe o que é melhor pra você. Então, eu sempre me coloco nessa opção de instrumento para entregar o que a pessoa procura. Exatamente. Então, é basicamente isso. Que é o diferencial, justamente. Ali, né? Com certeza. E qual foi ali a maior dificuldade que tu teve, né, para expandir a tua empresa? Financeira, a primeira, né? Porque quando eu comecei eu não tinha um centavo, né? E aí começou literalmente um trabalho de formiguinha. E eu sempre pensei assim, meu Deus, eu não posso me comparar com ninguém, porque fulano hoje tá assim, assado. Eu tenho que me concentrar em mim. E quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava R$50, né? Por micro, tá? Eu ganhava R$50 por micro. O pessoal me criticava muito. Tu tá te prostituindo. O pessoal falava assim pra mim, as outras colegas de profissão, né? Tu tá fazendo trabalho muito barato, tu tá te prostituindo. Mas eu pensava que na minha condição, na minha realidade, de grão em grão, a galinha de papo, né? Então, eu comecei pouquinho, eu fui juntando uma graninha. E quando eu fui trabalhar sozinha, eu já tinha esse pequeno capital que eu já consegui investir para fazer, né, o espaço, o antigo lá do 6º Batalhão da Feira. E aí, continuei cobrando barato, porque você tem que conquistar, você tem que conseguir manter a empresa, você tem que conseguir cobrir seus custos, tem que conseguir pagar suas contas. E sempre me organizando, sempre pensando em cada vez melhorar, até hoje também, né? Pensando em expandir, pensando não expandir, assim, de fugir de controle, mas de melhorar o próprio espaço para que a experiência do cliente seja cada vez melhor.
E é uma dificuldade, mas que nós estamos superando, com a graça de Deus. Amém. No caso, hoje você dá curso para outras pessoas que querem, iniciante, que querem começar ou não, ainda não? Curso, eu já ministrei muito, né? Já ministrei curso de micro, curso de design de sobrancelhas na época do Senac. A gente fazia a unidade móvel, que a gente ia nas comunidades, né, ministrar. Mas hoje, não que eu não queira, mas eu não vejo pra mim, mas assim, eu não me sinto mais tão bem ministrando curso, porque eu me sinto melhor atendendo. Porque no curso tu tem uma responsabilidade muito grande. Tu vai pegar uma pessoa que às vezes não tem conhecimento nenhum, tu vai instruir. Zero, né? É do zero, então assim, a responsabilidade é muito grande para instruir aquele profissional. E hoje eu já não me sinto mais com tanta, como é que eu posso falar? Paciência, Tempo porque também, eu me né? sinto muito bem atendendo, porque cada atendimento é um atendimento diferente, cada cliente é uma cliente diferente, então tu não fica presa 3 dias com uma pessoa ensinando. E fora a questão do, às vezes, os cursos hoje, nem todos estão valendo a pena, né? Então, às vezes, acaba que algumas técnicas estão muito abaixo, que o pessoal, às vezes, vende o curso super barato para conseguir manter, né? E, para mim, se eu fosse ministrar o curso com a experiência que eu tenho, sairia muito caro e eu não teria alunos. Então, no momento, eu não penso em colocar curso. Já deu, mas hoje não Justo, mais, né? justamente. Pode contar um pouco pra gente sobre os trabalhos que você faz lá na clínica, né? Na sua área de estética. Sim. Até mesmo, né? Para as pessoas aí que vão estar Sim. assistindo a gente depois. Querer conhecer um pouco aí, né? Dos seus trabalhos, já ir lá. Então, lá na clínica a gente conta hoje com mais de 100 procedimentos. Todos quem realiza sou eu mesma. Então, a gente trabalha com a parte das desenho de sobrancelhas, que é ali o procedimento de entrada, para quem nunca conheceu ir, né, fazer o procedimento e conhecer um pouco sobre a nossa dinâmica. A gente tem um sistema também, viu? Tudo certinho, de agendamentos, tudo como manda mesmo a clínica. E aí a gente também trabalha com desenho de sobrancelha, a gente trabalha com a rena, trabalha com a micro, com a despigmentação, com a correção, com a manutenção de sobrancelhas, inclusive as azuladas, viu? Quem tiver sobrancelha azul aí pode vir que a gente dá um jeito. A gente trabalha também com a parte de estética avançada, a gente trabalha com secagem de vasinhos, com a parte de enzimas, enzima geral local, toxina botulínica, fios de PDO, fios de tração, a gente trabalha com a Skin Buster, o que mais? Menina, é muito, hein? Gente, é muita coisa. Terapia capilar também lá. Na Cira Operária não tem nenhum centro de tricologia. A gente trabalha com a tricologia, inclusive a gente faz a consulta no tricoscópio pra ver no couro cabeludo lá, tudo certinho, a raiz do fio. É bem legal, gente. Conheça o nosso trabalho, legal. por favor. Então vamos aproveitar aí, antes da gente dar continuidade aqui, para poder não perder o foco, falar um pouco do teu Instagram, tá? O Sim. teu arroba, para poder logo as pessoas aproveitar que vão assistir, já ir lá e seguir também. Pessoal, me sigam. Meu Instagram é o @Ursulanolascoestética. A gente já trabalha já há 6 anos no mercado, então vocês que, inclusive remoção de sinais, viu? Eu não falei sobre isso, mas a gente trabalha com a remoção de sinais, aqueles acrotons, tem os faciais, a gente trabalha com um monte de coisa. Gente, vocês que queiram, que quiserem, né, conhecer os trabalhos, será um prazer atendê-los da melhor forma possível. Arrasou. Qual foi o maior investimento que você fez até o momento? Foi a clínica, Foi da tua empresa, né? a clínica agora foi o maior investimento que eu fiz, porque o primeiro foi um capital pequeno, né? A gente trabalhou com um dinheiro bem pouquinho para tentar começar mesmo, para impulsionar, mas a partir do momento que eu mudei para o novo espaço, eu pensei assim, eu não posso mais tentar economizar, eu tenho que colocar um negócio para ficar um negócio bacana, né? Então, eu fiz todo o projeto, a questão das cadeirinhas, das coisas, então foi um investimento, assim, quadruplicado o valor do investimento antigo. E acho que o maior de todos, na verdade, não foi nem esse, gente. Acho que foi a parte das especializações, porque eu não tenho conta de quanto que eu já gastei com curso. Não tenho imaginação, não tenho nem noção. Mais conhecimento, Nessa né? parte de especialização, acho que é o maior. Você já ouviu alguma frase ali que te motivou? Tanto que te motivou e também que te desmotivou, né? No caso, pessoas ali que tu olhou assim, pensava que tu ia receber um ombro amigo e no final a pessoa ali te deu um banho de água fria na área da tua, Gente, do teu sonho, da tua pasmem, empresa? pasmem, a palavra que mais me desmotivou não foi de uma pessoa estranha, foi da minha mãe. Quando eu comecei a me organizar, quando eu fiz o curso, eu comprei todo o material, né, na época. Só pra vocês terem uma noção, um pigmento, hoje ainda é caro, mas na época pra mim era mais caro porque eu não tinha nem o dinheiro, né? O pigmento era R$200 e eu fiz uma compra de R$400, não, minto, foi R$500 que eu comprei 2 pigmentos, aí eu comprei luva, agulha, pra tentar começar a trabalhar, porque eu queria tentar recuperar o dinheiro do investimento do curso, né? E aí, na época, eu arrumei
um quartinho que tinha no fundo lá de casa para fazer de atendimento, porque eu via muitas pessoas falando que começavam no quarto, né, de casa, numa salinha em casa, enfim. E aí eu organizando lá, só que eu não tinha cliente, né? E aí minha mãe olhou pra mim e virou assim: eu não sei por que tu tá gastando tanto dinheiro com esse negócio de curso, sendo que tu podia ajudar a pagar a conta de luz aqui em casa. Tu tá gastando teu tempo e teu dinheiro com bico. Aquilo dali me jogou um balde de água fria, porque eu fiquei, meu Deus, minha mãe, Sim. que tá aqui junto comigo, me fala que eu não deveria estar gastando dinheiro com isso. Aí eu comecei a ficar pensando, meu Deus, eu acho que eu tô realmente ficando louca, porque eu tô gastando dinheiro pra uma coisa que eu não tenho cliente, que eu não conheço ninguém que confie, né, em fazer a sobrancelha comigo, então por que eu tô gastando dinheiro com isso? Mas Deus é tão bom que Deus me mandou cliente. E não só uma cliente, muitas clientes, né? A gente tem hoje mais de 900 clientes cadastrados no nosso sistema. E a gente tem uma média de 200 atendimentos por mês. E aí, hoje, naquela época, tu ajudou também a tua casa. Vocês moravam junto, né? Sim, Todo todo mundo, mundo junto. Só que não deu Legal. certo. Aí Só que eu não deu certo hoje em dia, fui né? trabalhar no salão, aí deu tudo certo depois. Tá. Úrsula, antes da gente terminar, eu queria que tu desse um conselho, né, para as pessoas ali que querem ingressar tanto na área de estética quanto também na área do empreendedorismo. É que tem um sonho, mas ainda assim, né, tem medo, Sim. tem vergonha. Ou então até não tem, né, aquela pessoa ali dando suporte para ela, Sim. dando apoio. O que é que tu falaria para essas pessoas no hoje? O começo, ele vai ser sempre difícil, né? A gente não pode deixar o medo paralisar a gente. Nós temos que dar o primeiro passo. E o futuro, a consequência do nosso hoje, no caso, o que a gente plantar hoje é o que a gente vai colher amanhã. Então, se vocês não plantarem hoje, se vocês não tentarem hoje, vocês não vão melhorar a vida de vocês amanhã. Se a Úrsula de 2017 não tivesse acreditado, eu não teria conquistado hoje em 2024, né? Em 2025, né? Que eu tenho fé em Deus que vai ser um ano muito melhor. Mas, assim, se eu não tivesse tido coragem, se eu não tivesse tentado, eu não teria conquistado. Então, tentem. Mesmo que o pai de vocês não aceite, mesmo que a mãe de vocês não incentive, mesmo que não tenha um marido que incentive, mesmo que tudo diga que não, se vocês sentirem no coração de vocês que aquilo dali é uma oportunidade que vai mudar de vida de vocês, vocês têm que tentar. Porque a gente só vai saber que deu, só vai saber se deu certo se a gente tentar, né? E é aquilo que eu falei, Deus só permite a gente sonhar se a gente pode realizar. Também É acho isso. mesmo. Arrasou. Úrsula, a gente vai ter que terminar agora, tá? Mas eu quero te agradecer pela oportunidade, né, de eu ter Sim. te conhecido pessoalmente. A gente já tinha conversado pelo WhatsApp e tudo, mas pra mim foi uma honra te conhecer pessoalmente, obrigada, tá? eu que agradeço. E finalmente esse encontro É, aconteceu. nós estamos faz tempo tentando e não dá certo. Mas Deus sabe o tempo de tudo e foi perfeito o nosso bate-papo, nossa conversa. E conhecer, né, esse lado Sim. também que a gente só vê ali no Instagram, Sim. tudo bonitinho, mas a gente não sabe o perrengue também que a pessoa passou, né? E te dizer que tu tem uma história linda, uma trajetória linda também, tá? No teu profissional. E que Deus possa te abençoar Amém, cada vez mais, amém. tá bom? E que tu possa ter muito mais clientes como Amém. tu já tem. E só sucesso pra ti que eu desejo, Amém. tá, meu Muito amor? obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo local. Eu fiquei um pouco nervosa? Fiquei, porque eu ensaiei isso em casa 3 vezes, né? Eu ensaiei, mas gente, eu fiquei nervosa, mas é isso. Depois eu vou contar pra vocês no Instagram. Experiência. Porque no Instagram eu apago e faço de novo, né? Aqui não tem como. E aí é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês sempre. Espero estar aqui novamente daqui a alguns anos falando outras coisas, né? Vai. Logo, logo. Meus amores, a gente vai ficando por aqui com o mais lindo episódio do nosso podcast Empreendedoras. Beijos e tchau, tchau.